Boa tarde a todos. Estou aqui este vereador, Edmilson Marinho, mais conhecido como Locadora. Aqui ao meu lado a vereadora Estela Alexandre Almagro. Essa reunião, que a gente estava tratando nessa hoje, também aqui falar a presença do vereador Edson Miguel. Reunião que se trata, vamos debater aqui ações racistas e de misoginia contra mulheres negras. Eu inicio agradecendo a presença de todos, e caso algum vereador entre, a gente vai estar comunicando a presença, tanto presencial como virtual. Fale da importância, Fale que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara está sempre de portas abertas para ouvir e acolher qualquer pessoa que sofra como um preconceito. Eu queria também aqui registrar a presença da doutora Júlia Herrera, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da doutora Gabriela Gavioli, da Comissão da Mulher, doutor Antônio Marcos, que é membro também da Comissão dos Direitos Humanos, a senhora Tatiane, da Secretaria de Cultura. Eu vou começar... mais uma vez agradecendo a presença de todos, mas eu queria já de imediato passar a palavra para a senhora Sebastiana, que ela pudesse relatar para a gente o que aconteceu, para a gente dar continuidade no trabalho. Eu queria ouvir primeiro a senhora Sebastiana, fazendo um favor. Só um minutinho antes, presidente. Sim. Só acrescendo que o vereador Locadora, ele preside a Comissão Permanente de Direitos Humanos da nossa Câmara Municipal. E após o ocorrido com a Tiana, Sebastiana, mais carinhosamente chamado por nós de Tiana, assim como também logo na sequência, o ato racista praticado pela gerência da Nicê em relação à Regiane, foram fatos que naquele momento já motivou aqui alguns pronunciamentos, E nós pedimos aqui que, assim como a Comissão de Direitos Humanos da OAB, principalmente no caso da Tiana, logo no primeiro momento, acompanhou, orientou, se manifestou publicamente, que não é outra postura que nós esperávamos de uma entidade com o papel e a importância da OAB. Mas que também não poderia ficar somente nesse ato da OAB, e nem somente na solidariedade dos demais conselhos, no repúdio do Conselho da Mulher, que foi a reunião em que esse ato aconteceu, no caso específico da Tiana, mas que a Câmara Municipal pudesse trazer para dentro da Câmara, aqui para o nosso espaço, esse debate, porque nós estamos falando de mais um, e esse mais um vai banalizando. E ao banalizar, vira mais do mesmo. Então, a gente espera o próximo e a gente faz mais uma nota de repúdio e a vida segue. Na verdade, a nossa provocação no sentido de que esse debate precisa ser permanente e que ele seja ensejador pelo poder público de mudança nas posturas da administração, todas elas. Como a gente vai combater o racismo estrutural e estruturante, se não com medidas que dependem de mudanças de comportamento cultural, educacional, da sociedade, E que isso tem que nascer aqui também. Isso também faz parte do poder legislativo. Por isso foram convidadas ambas, A Regiane também confirmou que estará presente, a gente espera que ela ainda chegue. Essa é uma reunião pública que está sendo transmitida ao vivo, pelos nossos canais, e que vai ficar aqui registrada, e que a partir dela a gente tenha como consequência não só a apresentação aqui do que aconteceu com a Tiana e a nossa solidariedade a partir de ações como essa, mas que a gente possa discutir encaminhamentos, mecanismos que nos levem a superar esse tipo de situação numa sociedade que tem maioria de negros e negras, maioria de mulheres. Que isso não continue sendo um fato corriqueiro e muito menos aceitável. Tiana, querida. Boa tarde. Quero agradecer aqui a vereadora Estela, vereador Locadora,
à Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, a essa atenção especial a esses casos que têm acontecido em Bauru. São 3 casos, na verdade, subsequentes, né? O meu caso foi no dia 18/5. Eu, como presidente do Conselho da Comunidade Negra de Bauru, fui convidada pela senhora Glória para participar do Conselho das mulheres, né? E nós estamos discutindo políticas públicas para as mulheres, e a senhora Glória, que tinha participado aqui no dia 13 de maio da audiência pública promovida pela vereadora Estela, pediu que eu retomasse a minha fala acerca da abolição de 3 de maio, da situação da mulher, né? Então, eu estava falando sobre uma abolição fake, né? Uma abolição mal resolvida, que não foi acompanhada de cidadania, que não deu direitos à população negra, né? E que, especialmente, a mulher negra, ela foi a grande vítima dessa abolição, porque ela é excluída duplamente, por ser mulher e por ser negra. E a necessidade de desenvolvermos políticas para o empoderamento dessas mulheres, para que essas mulheres possam ter uma profissão, possam estar fortalecidas para sustentar os seus filhos e não ser subjugadas à violência doméstica. Então, investir no estudo, investir na profissão da mulher é fundamental para a gente combater as violências. Exatamente quando eu estava falando isso, que a mulher negra deve ser o principal alvo das nossas políticas, porque é a que tem sofrido mais, né, com as exclusões da sociedade. Então, eu achei estranho uma fala, né, que partiu de uma dos participantes. Eu pensei que não entendi direito, né, as palavras que eu ouvi, né, mas aí soltou mais palavrão. Eu falei, nossa, gente, está acontecendo. E uma companheira de reunião, então, falou, nossa, a reunião nossa foi invadida. E, então, a mesma companheira que estava, que falou, né, que a nossa reunião foi invadida, ela propôs, olha, eu vou criar um outro link, nós vamos migrar de sala. E eu falei, não, nós não vamos migrar, nós vamos ficar aqui, nós vamos gritar bem alto para expulsar esse covarde daqui. Mas, assim, ele falava palavras muito ofensivas à mulher, né, como estupro, né. E depois, olhei no chat, eu vi, então, que tinha outras palavras ofensivas de cunho racial, né? Quando, então, tinha escrito, eu não me lembro o nome que ele se identificava, não sei se era Márcio, não me lembro o nome que ele se identificava, me desculpe. Mas ele colocava, mulher tem que trabalhar, claro que temos que trabalhar, né, em pé de igualdade com o homem, os nossos salários têm que ser também iguais. Mulher tem que ser escrava, macacas, e depois ele falou 3 vezes no singular, escreveu macaca, kkkk. Então, foram ofensas, né, com teores racistas, misóginos, machistas, que as mulheres se sentiram ofendidas quando, né, se referiu a estupro, que mulher tem que ser escrava. E eu me ofendida quando falou macaca no singular, referindo-se a mim. Né? Então, nós ali gritamos bem alto para poder expulsar essa pessoa da sala, mas também vimos que outra pessoa solicitou acesso usando no seu perfil um símbolo da suástica. Isso foi assim, bastante agressivo também para a gente, e eu me senti bastante ameaçada com essa situação. Até, inclusive, essa semana, eu fiquei assim, evitei de sair à noite de casa, já ficou um pouco assustada, né, porque a gente também tem filhos. E durante a semana, então, imediatamente, quando eu vi aquilo, eu já postei no grupo do conselho, né? Printei e coloquei no grupo do Conselho da Comunidade Negra, né? Olha, eu estou aqui participando da reunião do Conselho de Política para Mulheres, nossa reunião foi invadida, nós sofremos ataques racistas aqui. E imediatamente, então, o doutor Alex, que é representante da Comissão de Igualdade Racial da OAB, ele falou, Tiana, manda os outros prints que eu vou entrar já direto para o G1, a gente precisa colocar isso na mídia para bombar, porque isso não pode ficar desse jeito.
E depois, então, na segunda-feira, eu fui fazer o boletim de ocorrência, o doutor Alex também me acompanhou. Na quinta-feira. E na segunda eu fui fazer, então, a declaração da ocorrência. A princípio, foi qualificada como injúria racial, né, no boletim. Na declaração, já o delegado que assumiu o caso, ele diz que somaria todos os seus esforços para não ser categorizado como injúria racial e sim como racismo. Apesar de que nós já temos, no mesmo dia, o doutor Alex tinha uma reunião na OAB, né, da nova legislação, que ia haver essa mudança, né, de tanto injúria racial como racismo seriam crimes igualmente, com a mesma punição, né? Então, a partir daí, nós tivemos também a vereadora Estela, que se apropriou, tomou conhecimento do que aconteceu, e eu agradeço aqui o espaço que usou nessa casa para solidarizar a minha pessoa, né, e também depois, eu não falo da senhora Regiane, né? Eu, enquanto representante do Conselho da Comunidade Negra, nós reunimos o Conselho, aí nós fizemos uma carta, né, e colocamos nas nossas redes sociais. Procurei a senhora Regiane, porque a senhora Regiane não veio a mim para reclamar enquanto conselheira, nem postou em nossas redes sociais. O que aconteceu foi que a esposa do Igor, do Fumacê, né, entrou no meu WhatsApp e falou: Tiana, você viu? Ela fez a postagem do Facebook que a dona Regiane tinha postado sobre o caso dela na farmácia, né? E foi isso que eu recebi. Eu falei: não estou sabendo. Aí eu procurei falar com a Regiane. Logo chegou também pelo WhatsApp que ia haver um movimento em frente à farmácia no sábado. Até falei para a Estela: você que está organizando? Ela falou: não. Eu falei: eu não sei de onde que está vindo, mas eu vou lá para saber, né? E participei, cheguei lá, prestei a nossa solidariedade do Conselho, e pedi para a Regiane mandar tanto o boletim como a declaração. Ela mandou a foto que eu passei para o doutor Alex. Nós estamos acompanhando, porque o Conselho da Comunidade Negra, ele tem como atribuição assessorar o poder público, né? Propor. Nós não temos nenhuma função deliberativa ou punitiva, nós temos a função de orientar. Então, eu tomei o cuidado de pesquisar também sobre a Comissão dos Direitos Humanos, né? E pesquisei aqui o documento que foi elaborado no biênio de 2016-2018, na página 23, que trata da violência, né, que deve tratar da violência motivada por diferenças de gênero, raça, etnia, social, cultural, orientação sexual e situação de vulnerabilidade. Então, a nossa reunião hoje, ela se enquadra, né, neste item. Cabe aos conselhos municipais proporem ao Poder Executivo criar ou ampliar políticas públicas municipais para combater a discriminação étnico-racial, em especial a população negra e indígena, as pessoas em situação de vulnerabilidade social e as minorias religiosas, por orientação sexual ou por orientação política ideológica. Eu só sublinhei aqui os que competem a esse caso, né? E o item 5, assegurar no município o centro de referência e atendimento à mulher em situação de violência, conforme Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Implementar projetos educacionais de combate ao racismo e à discriminação social de gênero, por manifestação de sexualidade religiosa, de usuários de droga, autores de ato infracional no ambiente escolar, como parte da educação de direitos humanos. E o item 8, implementação de um programa de educação para a sexualidade e direitos humanos no sistema público municipal de ensino, como parte de uma política de educação e direitos humanos local. Por que isso? Essa situação que aconteceu, ela é reflexo de uma situação que vem reinando no país nos últimos anos, de desrespeito à mulher,
as minorias étnicas, que nós não chamamos de minoria por conta da quantidade, mas por conta da não centralidade nas decisões políticas e econômicas, né? E como as mulheres, né, têm a realidade nossa nessa eleição, as mulheres são a maioria dos eleitores, elas têm uma decisão, tudo isso está incomodando muito, né? As mulheres estão participando, estão exigindo o seu espaço tradicionalmente ocupados por homens brancos e ricos. Então, veja, quando as mulheres, e em especial as mulheres negras e periféricas como eu, começam a incorporar movimentos que começam a estudar, a exigir os seus direitos, existe, então, um movimento para tentar nos impedir. E eu vejo para tentar intimidar. E essa invasão da reunião foi uma tentativa de intimidar a Comissão das Mulheres e também o Conselho da Comunidade Negra, que nós temos feito um trabalho, me desculpe a modéstia, mas nós temos nos esforçado bastante para dar uma qualidade ao Conselho da Comunidade Negra, apesar das dificuldades que nós enfrentamos na sua organização. Tá? Então, eu agradeço a secretária da Cultura, que veio apoiar, que no ato também eles deram já o retorno, a Vanessa também deu retorno, o Diego, que está nos ajudando também a revisar a Lei 5051 de 2003, que criou esse conselho que precisa ser revisada para a gente revisar o regimento, para a gente ter um pouco mais de autonomia e tomar as atitudes. Então, é essa a minha fala. O meu protesto que eu apresento aqui, tá? As pessoas que invadiram essa reunião covardemente, porque se esconderam através de um perfil fake, tentar nos intimidar através do símbolo da suástica. E eu quero dizer que nós continuamos na luta. A prova disso é que nós saímos às ruas no sábado para mostrar que não aceitamos. Porque quando falou, né, no áudio que mulher é depósito de esperma, isso ofendeu a todas nós. Então, ofendeu as mulheres e, num grau mais elevado, as mulheres negras. Então, essa reunião, ela foi gravada, tá? Foi passada para o delegado, a doutora Andressa, que criou a reunião, prestou depoimento, eu também prestei depoimento, e esqueci o nome da menina que estava monitorando a sala, me desculpe que eu esqueci o nome agora, tá? Todos nós prestamos depoimento e nós esperamos que o caso seja resolvido, não caia no esquecimento. Então, o que nós esperamos da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, é essa força para o Conselho da Comunidade Negra, tá? Que se encontra bastante fragilizado. Eu até dei uma entrevista domingo. Tem sido bastante difícil a gente estar avançando com o Conselho da Comunidade Negra, porque muitas vezes a gente sente assim pouco companheirismo nessa luta, né? Então, eu agradeço muito a presença do Dr. Alex, que tem, assim, desde que entrou, substituindo o Dr. Antônio, tem sido bastante proativo nessas ações, mas a gente pede a ajuda de vocês no sentido de não deixar cair no esquecimento, tá? Então, muito obrigado, vereador Locadora, muito obrigado, vereadora Estela, por essa reunião. Obrigado, viu, Tiana, por cada palavra. Eu queria que doutora Júlia, representando a Comissão dos Direitos Humanos, quer usar a palavra? Pode ficar à vontade, tá? Vem aqui, Júlia. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu venho a pedido da doutora Daniela Guedes. Ela, infelizmente, não pôde comparecer hoje. Ela teve uma audiência, já era uma coisa que já estava programada, então eu vim representando a Comissão de Direitos Humanos. Na nossa última reunião, que foi realizada dia 9, esse tema foi abordado, falando na qualidade de comissão. A comissão, ela se coloca prontamente à disposição. Nós também concordamos que as notas de repúdio, elas não devem cair
elas não devem ser utilizadas de qualquer forma. A gente tem que tomar medidas que, de fato, elas impactem, né, no dia a dia e que as pessoas parem de tratar os seres humanos dessa forma. Como sociedade, é decepcionante a gente ver um movimento e presenciar palavras da forma como elas foram expostas, essa tentativa de humilhar mesmo mulheres, negros, negras. A gente é um absurdo a gente ter que hoje em dia lidar com isso. Então, falando em nome da Comissão de Direitos Humanos, a gente se coloca prontamente para o que vocês precisarem com a comunidade, a Câmara dos Vereadores, o que vocês precisarem, a OAB ela está à disposição. E a gente já está há algum tempo trabalhando e pensando em outras formas que a gente possa agir de uma maneira mais efetiva. Claro, não desmerecendo nenhuma nota de repúdio, não é isso, mas que as coisas elas passem a ter mais força a partir de agora, que elas não fiquem só num texto que foi publicado na internet e que, de fato, as coisas mudem, né? Que é o que a gente espera. Numa das conversas que a gente teve, eu acredito que até o final do ano as coisas tendem a piorar, na verdade, por questões políticas, religiosas, e assim, o nosso papel é tentar fazer essa diferença. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição também como pessoa, como advogada, o que vocês precisarem também, fora até das limitações da OAB, eu como advogada também estou à disposição para o que vocês precisarem. E eu agradeço também a oportunidade de poder falar. Enfim, é isso. E eu agradeço também a doutora Sebastiana por todo o movimento, por tudo que foi feito. E é isso, gente. Sinto muito que vocês tiveram que passar por isso e a gente está aqui tentando lutar para que as coisas não continuem dessa forma. Obrigado, doutora. Eu vou passar aqui também a palavra para a secretária da Cultura, a senhora Tatiane. Enquanto a Tatiana se desloca, eu acho sim, viu, doutora, que a gente pode fazer ações conjuntas. Eu até inicialmente havia sugerido aqui para o presidente da Comissão de Direitos Humanos que também houvesse uma posição pública da comissão. Eu penso nesse momento ser descartável, né, de maneira alguma, mas a Câmara aprovou por unanimidade uma propositura nossa de repúdio ao que aconteceu com a Tatiana. Então, isso se transformou historicamente numa moção de repúdio a essa posição fascista da invasão. Então, acho que do ponto de vista documental isso está bem representado, para não ficar uma concorrência de notas, mas tem uma questão que é ação prática, que eu acho que depois das falas a gente podia encaminhar, que é o seguinte: a nossa audiência pública do dia 13, em que nós debatemos a falsa abolição, nós encaminhamos aqui, até como uma exigência da audiência pública, com a secretária de Educação, que até anunciou uma comissão que nós não tínhamos conhecimento, mas uma comissão que estaria debatendo a 10.639 de 2003, e nós já temos essa reivindicação. O Conselho já tinha, como o anterior já tinha, como o anterior já tinha, mas agora nós queremos efetivamente cobrar que haja a constituição de uma comissão que ouça o Conselho da Comunidade Negra, o Conselho da Educação, o Conselho, aí eu acho que é importante a OAB, porque aí a questão racial, a temática dos direitos humanos e a de educação da OAB também podem se integrar conosco neste debate, e essa reunião com a educação ser mais ampla, porque é a reunião que nós queremos fazer de caráter prático. Quais os mecanismos para que a partir do ano que vem, por exemplo, 2023, o ensino municipal comece o ano letivo com diretrizes da lei que já vai completar 20 anos ano que vem, sem nenhuma efetiva implementação para você combater mesmo o racismo estrutural e estruturante a partir de onde ele tem que ser atacado, a educação. Então, isso eu acho que seria importante vocês somarem conosco enquanto instituição aí secular, né? A OAB tem um peso muito importante, muito estratégico. Não é porque é minha entidade também não, que eu também sou advogada, mas porque a história, né, o espaço da OAB no contexto da construção da democracia, do combate ao preconceito e a tantas lutas, realmente é inegável. Obrigada.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde, locadora. Enquanto Secretaria de Cultura, a gente recebe o Conselho da Comunidade Negra como conselho, né? Então, nós somos responsáveis por esse conselho, tanto esse como de Política Cultural, né? E o CODEPAC é do Patrimônio Histórico. E a gente entendeu, junto com a Tiana, tenho participado das reuniões do conselho, a Tiana tem feito um excelente trabalho também, é inadmissível isso, esse tipo de comportamento. A gente vê que não estamos seguros nas redes sociais, não estamos seguros numa loja, não estamos seguros nos meios de comunicação, né? E a gente percebe que todos os lugares estão aí para que a gente seja ofendido, para que a gente seja motivo de chacota, somente pela nossa aparência, pelo que a gente é, pelo que a gente faz, né? Então, é realmente inadmissível. Enquanto Secretaria de Cultura, em parceria com o Conselho, a gente tem falado sobre as duas leis, tanto a de conceito da etnia, né, afrodescendente, como indígena. A gente tem conversado sobre isso, inclusive em conjunto com algumas outras secretarias. A gente tem um grupo que a gente conversa, tentamos fazer reuniões mensais com a Secretaria da CEMEL, com a Secretaria da SEBS, SEMA, Educação, né? Mas a gente ainda está muito pequena ainda as nossas ações em relação a essas duas legislações, né? Gostaríamos que fosse de uma forma aumentada. Junto com a Unesp também a gente temos um projeto que se chama OPABI, que é Observatório do Patrimônio Afrodescendente Indígena, onde nós colocaríamos em prática essas duas legislações, com reuniões em escolas. Mas a grande dificuldade de tudo isso, vereadora, infelizmente, é que o Conselho ele precisa estar na sua plenitude, porque a função do Conselho é exatamente fazer essas reuniões e provocar os educadores, né? Que o problema não são as crianças, né? Nunca são as crianças. Geralmente somos nós, os adultos, né? Então, para que possamos fazer reuniões com os educadores e tudo, o Conselho precisa estar na sua plena forma, para que as palestras aconteçam, as reuniões, né? De forma alguma estou eximindo aqui as secretarias do seu trabalho, né? Mas a gente precisa que tenhamos as pessoas para que a gente possa fazer essas ações. A Tiana tem uma vontade de fazer um livro, uma cartilha, dizendo qual é a função do Conselho. A gente ainda não conseguiu nem dar esse passo ainda. Então, a gente está buscando maneira para que a gente possa conversar sobre isso na função do Conselho, enquanto parceiro da Secretaria de Cultura também. Fica o meu repúdio a essas 3 ações que aconteceram. Fora isso, no Brasil tem acontecido outras questões também, né? Morte, infelizmente, de formas brutas, né? Mas fica o meu repúdio aqui a todas essas ações. Coloco a Secretaria de Cultura à disposição e coloco também, enquanto conselheira do Conselho da Comunidade Negra, à disposição também, caso alguém queira alguma visita, palestra, enfim, conforme a gente consiga atender, nós estamos aqui também. Então, agradeço a essa casa por essa oportunidade importante. Como a gente disse no sábado, é importante discutir, é importante falar sobre isso, as cartas de repúdio, elas são importantes, mas a discussão massiva também ela é importante para que a gente continue falando sobre isso, né? E esses não passarão em silêncio, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, secretária. Fazer uma intervenção, vereador? Sim. Em cima aqui da fala da secretária. A Tiana tem falado comigo vários momentos das dificuldades do Conselho. Não é só esse Conselho que tem essa dificuldade. Todo mecanismo de controle social, ele é retrato da sociedade. Como também o é as entidades de classe. Nós sabemos as dificuldades. Mas aí é que eu acho que entra um debate importante. O que é papel de governo e o que é papel colaborativo, propositivo dos órgãos de controle social. Então, aí nisso, por exemplo, Tatiana, eu tenho uma divergência tática. Eu não acho que nós vamos vencer o debate da consciência plena, do combate ao racismo estrutural e estruturante, transformando cada membro do Conselho em palestrantes. Aí nós vamos cair no debate sobre a Semana do Índio.
Vamos discutir uma semana no mês de abril que nós vamos debater a questão do índio, né? A questão do índio. A pauta indígena é permanente, é o ano todo. É a violência contra o meio ambiente, é a questão da água, é a questão do meio ambiente, é uma série de questões transversais. Os conselhos têm esse papel estratégico, mas o debate, quando a gente fala da 10.639, nós estamos falando em uma lei federal que há 20 anos provocou os municípios para que eles colocassem dentro da bagagem da formação, desde os nossos pequenininhos, o ensino da nossa afrodescendência. A nossa afrodescendência que é maioria no país, entre os habitantes, entre os moradores, entre os eleitores, entre todos. Mas você não vê essa prioridade. Então, quando a gente fala dessas ações, não são ações que nós, um dia que o conselho tiver 200% organizado, nós vamos bombar. Podia estar 1000% organizado. Sem ações governamentais, não avança. Então, depende de propositura de leis, mas também de um executivo que as acolhe e implemente. Porque aí, é verdade, a criança não nasce com preconceito, mas essas crianças estão enfrentando preconceito todo dia na sala de aula. No ônibus, na brincadeirinha, no bullying, na rua, em casa, não é? Nós tivemos esse debate recentemente com uma, aspas, brincadeira, não é? Uma tentativa de provocação, de reflexão de uma professora, que acabou sendo até, né, excessivamente julgada. A gente entende a intenção, mas o mecanismo está errado. Por que ela faz? Porque o poder público não faz o debate como deveria fazer, e ela achou que a brincadeira de pintar o branco de preto e o preto de branco era necessário para você provocar o debate da temática racial. E não é. Não é? Todas as salas de aula nós vamos encontrar essa diversidade étnica, racial que a sociedade tem. Então, isso que eu acho que nós devíamos, viu, vereador, o senhor me permite propor como encaminhamento dessa comissão, como um desafio para a Comissão de Direitos Humanos, acompanhar esse debate, esse indicativo que saiu na audiência pública, se somando à Comissão de Assuntos Raciais, de Gênero e de Direitos Humanos da OAB, com o Conselho da Comunidade Negra e o Conselho de Políticas para as Mulheres, todos nós juntos, com a secretária de Educação e o governo, e quem mais o governo quiser chamar. Mas a educação é fundamental, porque a lei de 2003 completa 20 anos no ano que vem. E nós precisamos, pelo menos depois de 2 décadas, mostrar que temos algum grau de maturidade para vencermos situações como a Tiana passou, como a Regiane passou e como tanta gente passa todo dia, né? Nós estamos falando da Tiana e da Regiane, mas tem Tianas e Regianes o tempo todo, não é? Como foi também o acontecido com a mãe da prefeita, não é? Mas tem muitas Lúcias nos ônibus, no mercado, na fila, na farmácia. Isso está acontecendo o tempo todo. As que têm mais esclarecimento sabem se colocar, reivindicam, a gente fica sabendo, mas as que a gente não fica. São muitas. E é isso que a gente quer vencer. E acho que o melhor exemplo que a gente pode dar, como parte do poder público, né, como poder legislativo, é nos somando a esse movimento, viu, Tiana? Então, que o Conselho possa ser o impulsionador disso que nós já tiramos lá como encaminhamento, mas que a gente tire uma data em comum nos próximos dias e façamos uma reunião proveitosa, exitosa, com muitos quadros, como essa que está aqui, com outros nomes, para que a gente encontre o mecanismo de propor, a partir do ano que vem, o que a gente espera da implementação dessa legislação é isso aqui. Que aí sim, daqui 15, 20 anos, nós vamos estar colhendo frutos bem diferentes dos que a gente tem encontrado hoje. Obrigado, vereadora. A Regiane não chegou ainda, né? Doutora Gabriela, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Vereador Locadora, vereadora Estela, muito bom estar aqui para mais um debate desse, né, que nós repudiamos totalmente, inclusive fizemos a nota da Comissão da Mulher Advogada, que atualmente eu estou presidindo, que era a doutora Silvia, ela foi para a regional,
e agora ela coordena, né, 16 subseções da Comissão da Mulher. E eu assumi no lugar dela. E nós fizemos a nota em apoio ao que aconteceu, porque nós não podemos deixar de pensar que violência contra a mulher, ela é uma forma de violação de direitos humanos. E quando ainda se trata de mulher negra, infelizmente, que é muito maior a violência, porque isso a gente constata, inclusive no programa OAB por Elas, quando a gente está dando orientação jurídica para essas mulheres vítimas de violência doméstica, nós percebemos simplesmente que precisamos ter mais ações afirmativas do governo e da sociedade civil como um todo. Porque sem essas ações afirmativas, nós não vamos conseguir colocar um fim. Inclusive, pela Comissão da Mulher, agora, nós criamos os grupos de trabalho, e um deles é da diversidade, equidade e inclusão. Eu quero que chegue o dia que nós não precisemos mais ter um grupo de trabalho para tratar das desigualdades, porque todos nós, todas as mulheres, nós somos iguais, como mulheres, como seres humanos, como também somos iguais aos homens. Então, é isso que eu entendo que falta um pouco na sociedade como um todo, o respeito. Porque se um respeitasse o outro, nós não teríamos que estar aqui falando mais uma vez sobre esses absurdos que vêm acontecendo. Porque nós temos que realmente combater para que acabe o que acontece com as Tianas, com as Regianes, com as Lúcias. Nós não podemos admitir que isso prossiga, que isso continue acontecendo. E quero colocar à disposição a Comissão da Mulher Advogada para o que for necessário para esse combate, porque é inadmissível, de qualquer forma, uma violação de direitos humanos dessa forma. Tanto e principalmente em relação à mulher negra que nós estamos aqui hoje debatendo. Então, eu trago aqui a Comissão da Mulher para ajudar vocês no que for necessário, tá? E, inclusive, na última reunião do Conselho de Políticas para as Mulheres dessa semana, teve uma outra invasão da reunião e teve até a exposição do seio. Uma pessoa mostrou o seio no meio da reunião. Foi assim, chocante, porque eu não sei o que está se passando na cabeça das pessoas, porque é contra a mulher negra, contra a mulher como um todo. Então, os atos de preconceito, em relação a esses atos estão ficando cada vez mais frequentes. E isso que ainda o link da reunião nem foi divulgado. Eu não sei como que conseguiram esse link. Então, nós realmente precisamos colocar um fim nisso, para que não hajam mais mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, seja racial, seja a violência física, psicológica, em uma reunião pública como é a do Conselho de Políticas. Acho que era isso, e eu quero, mais uma vez, colocar o OAB e a Comissão da Mulher à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado, doutora. Falar uma coisa, vereador? Sim. Bem-vinda, viu? A gente fez algumas reuniões com a Silvia no ano da eleição, e depois, ano passado, a gente fez também. Em especial, quando a gente começou a fazer as tratativas em decorrência do feminicídio por conta da Bruna, né? E tem uma agenda aí que a gente está em encaminhamento ainda. Eu assumi recentemente, por resolução da mesa, a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara. E a gente já estava em tratativas com a Glória para a gente fazer uma reunião envolvendo todos esses segmentos especiais em relação à questão da mulher, essas comissões, né? A OAB Mulher, o Conselho, a Procuradoria aqui da Câmara, inclusive com o Dr. Pedro Machado, que tem me pedido para a gente fazer uma discussão. Ele tem aí o sonho de trazer a Casa da Mulher Brasileira
que é uma coisa que a gente também tem. Então, a gente tem o compromisso, e acho que a gente poderia, Gabriela, marcar aí para a próxima semana uma reunião, não é, da linha de frente de todas essas comissões, porque é isso que você falou, está banalizando. E se nós não nos atentarmos para isso e criarmos bloqueios efetivos para isso, que não seja só as notas, senão nós vamos nos transformar numa fábrica de notas de repúdio nesse próximo período, porque a gente está vivendo tempos muito sombrios, né, Gabriela? Banalizou-se muito a violência contra a mulher, contra o meio ambiente, contra a população LGBTQIA+, contra a população negra, e começa com os exemplos lá de cima, né? Quando a gente está num país que é governado por um presidente que diz que preto tem que ser pesado em arroba, e que mulher é fruto de fraquejada, né? Que ser gay é falta de uma boa surra, fica difícil você combater o preconceito. Mas é uma tarefa nossa cotidiana, então acho que nós poderíamos também ter isso, viu, Tiana? Fazer essa discussão entre todos esses setores estratégicos aí, e a gente continuar trabalhando sob o aspecto de políticas públicas. Eu acho que esse é o caminho, não é? Para a gente sair da pauta só reivindicatória, vamos ficar na pauta propositiva e exigindo implementações efetivas de questões que mudem. Por isso, doutor Pedro também, eu acho que é estratégico nisso, porque os recursos que ele tem através das ações arrecadado ali, ele tem esse projeto, e ele já falou comigo pelo menos 2 vezes, a gente só ainda não sentou. Mas eu acho que seria interessante que a gente sentasse a partir dessa conjunção aí de diversas entidades representativas das mulheres. Prazer em te receber aqui, Vi. Doutor Antônio Marcos. Tranquilo? Quero abrir a palavra. Vanessa, Diego. Tranquilo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Sim. Todo prazer, vem. Faz o fechamento com chave de ouro aí, Tia. Fica... Num tema desse tem chave de ouro. Fica à vontade. Isso é um tema que não fecha. E não tem os... Deixar sempre a porta aberta da chave de ouro para expulsar os racistas, misóginos e machistas. Isso aí. Né? A chave de ouro tem que servir para isso. No nosso... Foi marcante porque se a intenção desse ato racista e misógino era amedrontar, é bom que os covardes saibam que nos fortaleceram. Porque no Conselho da Comunidade Negra, nós fizemos uma reunião extraordinária e tomamos por referência essa agressão que não deveria nos amedrontar e sim levar o movimento às ruas. Então, foi muito bacana, porque o grupo de mulheres progressistas, coordenado pela Estela, o Conselho de Política para as Mulheres, né? O Conselho de Política para Deficientes, o Conselho da Comunidade Negra, também foi convidada a senhora Lúcia Rossini, foi convidada a Regiane, embora não compareceram na caminhada de sábado, né? Nos reunimos a partir das 10 horas na Praça Barbosa, todos tiveram a oportunidade de fazer sua fala. Muitas mulheres que não eram dos movimentos se aproximaram, tiveram coragem de fazer a sua fala, declarando fatos que assim realmente mostram essa tentativa de exclusão da mulher. Nossa sociedade, tradicionalmente, é uma sociedade machista, né, estabelecida no período colonial, né, a sociedade patriarcal, que não costuma ver mulheres ocupando cargos de destaque, estar no comando da situação. Então, novamente, eu enfatizo, isso não é por acaso. Nós estamos num momento, mulheres, num momento decisivo para a sociedade brasileira. As mulheres estão com a faca e o queijo na mão, tá? É a maioria dos votos, por isso nós, mulheres, talvez nesses próximos dias, nesses próximos meses, seremos chamados até por alguns partidos que não querem nos fazer de laranja. Não vamos aceitar, tá? Em 2016, nós tivemos 15 mil mulheres sem voto nenhum. 2018, volta aí com um voto só. Isso significa que estão nos impedindo de qualquer forma de participação. Porque partidos tradicionalmente com pautas masculinas convidam as mulheres para participar, sabendo que vão simplesmente fazer essas mulheres de marionetes.
Tá? São as chamadas candidatas laranjas. Não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Nós não temos que entrar num partido político para ser manipuladas e utilizadas, porque nós estamos com a força. Exatamente. Essas pessoas que têm medo da nossa união, que querem nos intimidar, é o momento de nos unirmos. Mulheres, nunca aconteceu isso na história do país. Nunca aconteceu isso, tá? Então, que as mulheres saibam quem votar. Não escolhemos partidos com discursos misóginos, com discursos machistas, com discursos racistas, que é muito importante o posicionamento. Vamos trabalhar por aqueles partidos que estão com pautas que defendam os nossos direitos. Tá? Então, é importante, eu chamo as mulheres, como também chamo especialmente os negros, né, para chegar junto, como chamei na Praça Rui Barbosa. Você gostaria que a sua filha fosse chamada de depósito de esperma, que a sua mãe, a sua mulher fosse chamada? Então, venha. Né? No momento, nós tínhamos ali um grupo de religiosos distribuindo folhetos, foi onde eu lembrei. Quais igrejas, quantas igrejas as mulheres estão no cargo de pastoras, em cargo de destaque? Ou estão apenas ocupando espaços de subordinação? Chega de integração subordinada nessa sociedade. Chega de integração subordinada, foi isso que nós tivemos até agora. Tá? Chega de cordialidade. O homem cordial tem que cair fora. Tá? A cordialidade é o complexo da tia Anastácia. Né? Você conhece isso? A tia Anastácia, no Pica-Pau Amarelo, era como alguém da família. Era como alguém da família, mas que nunca consegue ler um livro de receita, porque sempre é analfabeta, nunca ninguém ensinou ela a ler. Até uma boneca de pano e um sabugo de milho são mais letrados que aquela pessoa que é considerada alguém da família. Nós, negros, não queremos complexo de tia Anastácia, não queremos integração subordinada. Nós, mulheres, não queremos também integração subordinada, não aceitamos ser candidatas laranja. Então, o momento é a gente se unir, é a gente se estudar. Por isso, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente o vereador Locadora, a vereadora Estela, por abrir essa casa, por nos dar espaço de fala, tá? E a OAB, o Conselho de Mulheres, aos conselheiros que estão aqui, os participantes do Conselho, o Diego participa do Conselho Ampliado, nós estamos fortalecendo o Conselho da Comunidade Negra, os conselhos têm que se fortalecer, porque é o espaço de luta da sociedade civil. Então, as mulheres, no Conselho de Mulheres, por isso que eu falei sábado, a gente cansa, até deu uma cochilada na reunião, né? Você lembra que deu uma cochilada na reunião? Porque a gente chega cansado, a gente tem que tomar banho e faz a reunião sentado na cama, que trabalha o dia inteiro. Então, olha a nossa participação. E vai falar que participação de mulher na política é questão de competência, não é. Tá? Porque a mulher trabalha o dia inteiro, passa no mercado, chega em casa, lava a roupa, vê a tarefa do filho, faz comida e ainda tem tempo para participar de reuniões sociais, de movimentos políticos. Eu quero ver qual covarde daquele que invadiu a nossa reunião que tem essa capacidade, essa força de participar de tudo isso. Então, mulheres, mais uma vez, nós podemos, nós estamos com a força. E eu tinha feito aqui um texto onde eu concluo, né? É repugnante constatar que, além da falta de conhecimento da grande parcela da sociedade sobre a questão racial no país. Por que eu falo isso? Quando eu fiz a postagem do nosso movimento de sábado, entrou uma professora e disse: nós somos todos iguais, independente de raça. Eu já taquei lá para ela um texto, falei: lê isso aqui primeiro, depois você me procura. E se precisar, eu vou dar uma aula para a senhora compareça no conselho. Tá? Porque não existe igualdade, basta ver os índices. Não existe igualdade. Se a mulher é negra, ela acumula exclusões. Por ser mulher, nós já temos uma exclusão política por gênero. Por ser mulher negra, nós temos um acúmulo de exclusão por gênero e raça. Mulheres, se chegar numa fila de emprego, tiver eu com meu cabelo pichain e você loira, pode ter certeza que o emprego é seu. Tá? Durante muito tempo, as empresas mandavam currículo, mandavam foto, exige boa aparência. O que é boa aparência? Que você alise cabelo. A
mulher negra não tem que alisar cabelo, porque o nosso cabelo pichainha é a marca da nossa ancestralidade. Esse cabelo afro meu é um instrumento político, para que meus alunos percebam em mim, puxa, minha mãe é preta igual ela, eu também sou, eu posso chegar. Eu estudei com dificuldades, meus pais são analfabetos, eu fui a primeira pessoa da minha família que chegou com muitas restrições em casa para conseguir concluir a faculdade, né? Para conseguir fazer o mestrado também, sempre dá uma cochilada, tanto que a gente trabalha o dia inteiro, né? Então, quando uma mulher negra ela consegue ascender, é muito pouco, né? E aí, ingressar no mercado de trabalho, há as diferenças, sim, para essa mulher acessar o mercado de trabalho e conseguir os salários mais elevados. Porque os dados mostram que a maior parte das mulheres empregadas no mesmo cargo que os homens ganham metade do salário. Tá? E se é mulher negra, ela ganha menos que a mulher branca. Então, as desigualdades se acumulam conforme a raça e gênero. Tá? Por isso, se você é mulher e mulher negra, nós estamos na luta juntos. Tá? Pela condição de mulher, primeiro, estão tentando nos excluir. E para que a mulher negra ela tenha a mesma oportunidade que a mulher branca. Que a mulher negra não seja considerada apenas um depósito de esperma, que continua vigorando na sociedade aquela imagem do período colonial, né? Que a mulher era propriedade e o senhor do engenho fazia o que queria. A abolição acabou, mas os pensamentos machistas e racistas continuam. Então, é só com estudo, com discussão, que nós podemos vencer tudo isso. E então, eu chamo aqui as mulheres também a participar. Me esqueci o nome, me ajuda aqui, Estela, da presidente do Conselho de Políticas para Deficientes, me fugiu o nome dela, me desculpe. Ariane me propôs no sábado que a gente faça uma reunião dos conselhos, a gente precisa se fortalecer, tá? Que faça um grande fórum com propostas para ações efetivas. E eu proponho também, o meu mestrado, ele versa sobre a questão étnico-racial, as religiões brasileiras de matriz africana, mas trabalhando a questão do preconceito racial, a Lei 10.639. Como bem disse a Estela, vai fazer 20 anos dessa lei, tem professores que nem conhecem, porque o problema não é a lei existir, o problema é a implementação dessa lei. Precisa ter pessoas que façam com que a lei aconteça na prática. E não é só fazendo um dia da consciência negra, não é só fazendo, eu vou chamar os membros do conselho para fazer uma palestra. Não é assim. Infelizmente, as escolas de Bauru têm resolvido a questão assim. Tá? Você fica responsável por isso? Porque eu sou preta? Não, todos têm que fazer. Todos têm que participar, tem que ser discutido, tem que ser planejado. E o Conselho da Comunidade Negra quer ir às escolas e quer ver os planos onde está essa inserção. Tá? Essa inserção tem que ser feita cotidianamente em todas as aulas. Por quê, gente? Na nossa escola, diariamente, reina o que nós chamamos de eurocentrismo. Os conteúdos, eles são centralizados na cultura europeia. Tá? Quando você, lá no 6º ano, fala para o aluno, vamos falar da criação do mundo, da humanidade, o que apresenta? A hipótese científica e a hipótese bíblica, que é a hipótese bíblica, a tradição judaico-cristã ocidental. Não se apresenta a indígena, não se apresenta a iorubana. Cadê a igualdade? Tá? E mais uma vez eu chamo, já falei, é a 3ª vez que eu falo, o respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a religião cristã trazida pelo europeu, mas cadê nessa casa, para ter igualdade, a representação da santidade da religião brasileira de matriz africana e indígena, para termos igualdade? Certo? Nós precisamos, quando nós falamos, as coisas têm que acontecer. As instituições, quando se negam a discutir, nós chamamos de racismo institucional. E o racismo institucional, ele está
é diferente do racismo individual, quando as pessoas chamam o outro, como aconteceu esse caso que aconteceu comigo. Foi um racismo individual, é fácil identificar. Agora, quando as instituições, quando a estrutura nossa, que é uma estrutura capitalista, no qual o Brasil foi inserido, ela trouxe o africano para ser subordinado, escravizado. Quando aboliu a escravatura, o africano deixou de ser mercadoria, passou a ser carne barata, migrou para a marginalidade. Que espaço deu a abolição para o negro ter os mesmos direitos que o europeu? E hoje nós falamos contra sistema de cotas. O italiano que veio teve cotas, teve a viagem paga, recebeu terras. Quando que o africano teve essas mesmas condições? Quando? Quais foram os direitos dados para o negro africano quando foi expulso das fazendas? Nenhum, gente. Coube a ele os serviços subalternos, mal pagos e a marginalidade. E é isso que nós vivemos hoje ainda. Então, se a gente quiser combater, a educação é o primeiro passo. É preciso os professores compreenderem, levar para a sala de aula. E eu agradeço muito a Estela por esse empenho, que a educação municipal tem essa pauta inserida e que nós estamos cobrando também. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Tiana. Vereadora, Gente, este vereador agradece a presença de todos. Eu confesso que a vereadora, que até a primeiro momento me passou o caso da Tiana, eu não confesso que eu ainda não tinha visto. Como a gente senta perto ali no fundo, ela falou, vereador, e eu quero dizer que essa comissão vai estar sempre de portas abertas, sabe? Eu confesso que é o meu primeiro mandato, sabe? E quando eu tenho essa oportunidade hoje de estar do lado de mulheres, como eu vejo aqui, guerreiras, que fazem a diferença, eu fico muito feliz, vereadora, porque eu confesso que, às vezes, quando eu vejo a vereadora do meu lado, como ela defende, a gente que vem muito da periferia, a gente fala muito disso, e lá atrás, né, eu já via ela trabalhando, via ela atuando, e hoje eu tenho esse privilégio de estar do lado. E cada dia a gente aprende mais. Gostei muito da sua fala, Tiana, quando vem falando desse termo de laranja, né, usado. Eu sempre falo muito disso, né, que as mulheres não deveriam aceitar isso mesmo, não existe. É 30%, né, e aí acaba se sujeitando. E realmente é uma coisa que fica na minha cabeça, eu falo, como que elas podem, né, aceitar isso? E realmente eu gostei muito dessa sua fala. E eu só tenho a dizer que a gente vai estar sempre de portas abertas, que a Câmara Municipal, eu como presidente dessa comissão, que é uma comissão de muito respeito, que a gente cuida muito das vidas. Hoje a gente está falando desse caso, né, mas a gente fala muito a respeito da fome, o que a gente vê acontecendo hoje na cidade de Bauru, tanto de pessoas que procuram a gente, né, vereadora? Que às vezes não tem nada para comer em casa, então é um assunto que pega muito em mim também, que é como tem gente que passa fome, as crianças que só se alimentam na escola e estão sem vagas na escola, né? E então eu só tenho a agradecer a presença de todos, tá bom? Esse vereador encerra a sessão às 17h27. Muito obrigado a todos.